Ela não pertence a esse lugar. Todos disseram isso a ela, a vida inteira. Surra tem força sobre-humana. Ela consegue levantar camas, deter pessoas em pleno movimento, arremessar adultos com as próprias mãos. E por causa dessa força, o mundo humano decidiu que ela era um monstro. Quando seu amigo de infância, Chris, foi morto por um vampiro, eles culparam ela. Chamaram-na de vampira. Expulsaram-na de cidade em cidade até não restar nenhum lugar para onde ir. Agora ela está matriculada em Descelis Academy, uma escola noturna na cidade litorânea de Riverfield, onde 7 irmãos vampiros vivem juntos em uma mansão próxima. Adolescentes órfãos fugindo de um inimigo misterioso que destruiu o lar deles. Aqui está o que ninguém ainda compreende. Nem os vampiros, nem os humanos que a abandonaram, nem mesmo a própria Surra. Esses 7 vampiros são inexplicável e sobrenaturalmente atraídos por ela. Sentem-se compelidos a protegê-la, a obedecê-la, de formas que nenhum deles consegue explicar. E Surra carrega habilidades muito além de sua força, habilidades ligadas a uma vida passada que ela não lembra, uma vida passada em que ela era a rainha deles. Esta é a história de uma garota temida pelos humanos que encontra sua família entre os monstros que a acusaram de ser. E o mistério do porquê eles estão conectados move tudo. Bem-vindos de volta a Manhwa Recap Vault. Hoje vamos entrar em algo diferente. Uma história que mescla intriga sobrenatural com profundidade emocional de uma forma que me surpreendeu de verdade. Se você estava procurando algo além da fantasia de poder padrão, isso pode ser exatamente o que você precisa. A vida de Surra, antes do início da história, é definida por uma ironia cruel. Ela foi rejeitada pelos humanos por ser poderosa demais, não fraca demais. Sua força sobre-humana se manifestou desde o nascimento. Ela consegue levantar coisas que ninguém deveria conseguir levantar. E por causa disso, as pessoas presumiram que ela era uma vampira, justamente as criaturas que ela mais tarde aprenderia a compreender. Quando seu amigo de infância, Chris, foi morto por um vampiro de verdade, a comunidade culpou Surra. Ela foi expulsa. Repetidas vezes, de cidade em cidade, ela foi forçada a se mudar porque as pessoas ao seu redor não conseguiam aceitar o que ela era. Ela carrega aquele tipo particular de solidão que vem não de ser fraca, mas de ser diferente. Forte demais para ser aceita pelos humanos. Humana demais para entender o que ela realmente é. A história estabelece isso por meio de detalhes precisos. O jeito como ela entra em ambientes já preparada para a hostilidade. O jeito como ela instintivamente se encolhe, apesar de ser capaz de arremessar um homem adulto pelo cômodo. Ela passou a vida tentando esconder justamente as habilidades que a definem. E há algo mais, algo que a história revela aos poucos. Surra não teme apenas a rejeição, ela teme a si mesma. Toda vez que sua força irrompe involuntariamente, toda vez que ela agarra alguém com força demais ou reage rápido demais, ela vê a confirmação da acusação que a persegue desde a infância, de que ela é algo perigoso, algo errado. Quando Surra se matricula em Descelis Academy, uma escola noturna na cidade litorânea de Riverfield, ela não sabe que 7 irmãos vampiros já estão lá. Ela escolheu essa escola, foi por iniciativa própria, e o que ela descobre é consideravelmente mais complicado do que um recomeço. Descelis Academy funciona à noite. As aulas começam depois do pôr do sol. Os alunos andam pelos corredores sob luz artificial enquanto o vento litorâneo de Riverfield faz as janelas tremerem. É uma instituição peculiar. Parte internato, parte santuário, e atrai alunos que, por diversas razões, não se encaixam confortavelmente no mundo da luz do dia. Para 7 irmãos vampiros que vivem juntos na mansão Riverfield, é o disfarce perfeito. Eles assistem às aulas, mantêm as aparências e jogam Nightball, um esporte exclusivo da escola que funciona como a moeda social de Descelis, do mesmo jeito que o futebol funciona em qualquer academia comum. Os irmãos vampiros são excelentes nisso. Inumanamente rápidos, impossivelmente coordenados. Os outros alunos atribuem isso a talento atlético. Não fazem ideia do que estão realmente vendo, e essa é uma das maiores forças estruturais da história.
Cada um dos 7 irmãos é uma personalidade distinta com poderes distintos, feridas distintas e uma reação distinta à garota humana que apareceu entre eles. Rayleigh é o mais velho, lidera com autoridade silenciosa e carrega o peso da responsabilidade pelos 6 irmãos mais novos. Seu poder é a telepatia. Ele consegue ler os pensamentos e emoções dos que estão ao seu redor. Isso o torna perceptivo a um grau que beira a onisciência dentro de um ambiente, mas também o torna reservado. Quando você consegue ouvir o que todos verdadeiramente pensam de você, a vulnerabilidade se torna um risco calculado. Rayleigh percebe algo em Suha desde o momento em que ela chega, uma ressonância nos pensamentos dela que ele não consegue explicar e não consegue ignorar. Jan é o executor, construído como uma muralha, dotado de imensa força física até mesmo para padrões vampíricos. É ele quem estabelece limites, quem se coloca entre os irmãos e o perigo. Quando Suha demonstra pela primeira vez sua própria força sobre-humana, Jan é o primeiro a reconhecer o que aquilo significa, que uma humana não deveria ser capaz de fazer o que ela acabou de fazer. A reação dele não é medo, é reconhecimento, como se alguma parte enterrada dentro dele já tivesse visto essa força antes. Dino 6 controla o fogo. De todos os irmãos, ele é o que queima mais quente, tanto literal quanto temperamentalmente. Suas chamas são uma extensão de suas emoções e suas emoções são voláteis. Perto de Suha, a volatilidade muda. O fogo se acalma. Ele não consegue explicar porquê e não tem particular interesse em examinar isso. Solon carrega um segredo capaz de despedaçar a Irmandade. Ele é um híbrido vampiro-lobisomem, pertencendo metade a cada espécie em um mundo onde essas duas espécies são inimigas mortais. Os irmãos não sabem, a facção dos lobisomens da escola rival não sabe. Solon atravessa cada dia executando um cuidadoso ato de equilíbrio, suprimindo metade da própria natureza para manter a única família que lhe restou. E a chegada de Suha, com a perturbadora habilidade dela de perceber coisas que os outros não conseguem, ameaça desfazer tudo o que ele escondeu. Xion é o empata, sensível, perceptivo, carregando o peso emocional de cada pessoa ao seu redor. Ele sente a solidão de Suha no momento em que ela entra na academia. Sente como uma dor física e é o primeiro irmão a estender a mão para ela sem cálculo nem cautela. Onde os outros observam e avaliam, Xion simplesmente se conecta. Jakar é o estrategista, o mais inteligente dos irmãos por uma margem considerável e o mais propenso a articular o que os outros apenas sentem. Depois de observar Suha por menos de uma semana, Jakar diz com todas as letras: ela definitivamente não é uma humana comum. E ele está certo, mas nem mesmo seu intelecto consegue ainda montar o quadro completo do que ela é. Noah Poe comanda as sombras, o irmão mais novo, quieto e observador, preferindo a escuridão à companhia. Seu controle sobre a sombra é tanto poder quanto personalidade. Ele se move sem ser visto, observa das margens e só se revela quando escolhe. Quando Suha o nota observando de um corredor escuro e simplesmente acena com a cabeça, reconhecendo a presença dele sem medo nem desconforto. É um dos momentos mais silenciosamente comoventes da história. Ninguém percebe Noah. Suha percebeu. Estes não são predadores antigos e melancólicos. São adolescentes, vampiros órfãos cujo lar foi destruído por um inimigo misterioso. Eles bebem sangue apenas uma vez por ano, na lua de sangue, discutem sobre estratégia de Nightball, são poderosos, genuína e extraordinariamente poderosos. Mas também são jovens, traumatizados e tentando sobreviver em um mundo que os destruiria se soubesse o que eles são. A dinâmica entre Suha e cada vampiro se desdobra em seu próprio ritmo, o que é exatamente a escolha criativa certa. Uma história inferior se apressaria em estabelecer conexões. Esta permite que os relacionamentos se desenvolvam por acumulação. Pequenos momentos, espaços compartilhados, barreiras dissolvendo aos poucos, o que torna tudo notável é a atração.
Desde o primeiro encontro, os vampiros se sentem inexplicavelmente atraídos por Suha, querem protegê-la, sentem-se compelidos pela presença dela de formas que nenhum deles consegue articular. E em todos os 7 irmãos, a atração se manifesta de modo diferente. Eli a ouve nos pensamentos dela, Jan a sente nos próprios músculos, Xion a absorve emocionalmente, Noah a percebe nas sombras que se curvam em direção a ela. O mesmo vínculo refratado por 7 personalidades diferentes, 7 fragmentos de uma conexão que nenhum deles lembra ter formado. As habilidades de Suha vão muito mais fundo do que força sobre-humana e se manifestam de formas que a aterrorizam. Ela descobre que consegue comandar vampiros, não persuadir, comandar. Quando ela fala com intenção, vampiros obedecem, contra a vontade deles. Isso se chama Command Inducement e não é um poder gentil. É dominação, controle sobre seres que são, eles mesmos, supremamente poderosos. A primeira vez que acontece, o momento é elétrico. Um dos irmãos está perdendo o controle. A sede de sangue subindo, o predador emergindo, e Suha, agindo por puro instinto, pronuncia uma única palavra. Pare, e ele para. Não porque escolheu, porque o corpo dele travou, porque algo na voz de Suha passou por cima da mente consciente dele e tomou controle de sua natureza vampírica, como uma mão fechando-se em torno de uma coleira. O irmão fica parado, congelado, com horror e confusão em guerra no rosto. Suha fica de pé diante dele, igualmente horrorizada com o que acabou de fazer. Ela também consegue evaporar, o corpo dela dissolvendo-se em névoa e reconstituindo-se, uma habilidade que nenhuma humana deveria possuir. Uma habilidade que sugere que ela é algo muito além do que aparenta. Na primeira vez em que a evaporação ocorre, Suha entra em pânico. O corpo dela simplesmente se dispersa. Num momento sólida. No seguinte, uma nuvem de névoa flutuando pela sala antes de se reformar segundos depois. Os vampiros testemunham. O ambiente fica em silêncio, porque evaporação não é uma habilidade humana. Não é nem mesmo uma habilidade vampírica comum. É algo mais antigo, algo de uma era que antecede a todos eles. Conforme essas manifestações se acumulam, um padrão emerge. A atração sobrenatural que os vampiros sentem por Suha, a habilidade dela de comandá-los, a força dela que espelha a deles. Tudo aponta para algo ancestral, uma conexão que antecede toda pessoa nessa história. Suha está conectada a uma vida passada, uma vida em que ela era a primeira senhora dos vampiros, a rainha dos Kingdom of Vargr, e esses 7 vampiros. Naquela vida anterior, eles eram seus cavaleiros. Eles não se lembram, ela não se lembra, mas algo mais profundo do que a memória os está unindo. Um vínculo do destino que explica todo momento inexplicável de reconhecimento, toda compulsão de proteger, toda sensação de que Suha pertence a eles apesar de ser, aparentemente, humana. As memórias começam a retornar em fragmentos, não como visões ou sonhos, como sensações. Suha caminha por um corredor de The Celis Academy e é tomada por uma sensação súbita e avassaladora de que já percorreu esse caminho antes. Não esse corredor específico, mas um caminho parecido. Paredes de pedra, luz de tocha, 7 figuras caminhando atrás dela em formação. A sensação passa, mas deixa um resíduo. Uma certeza que ela não consegue articular. Os irmãos também passam por isso. Helly capta pensamentos de Suha que não pertencem ao presente. Lampejos de uma sala do trono, uma coroa, 7 juramentos selados em sangue. As sombras de Noah se enrolam protetoramente ao redor dela sem o comando dele, respondendo a uma lealdade que sua mente consciente nunca jurou. Jan instintivamente se posiciona entre Suha e qualquer ameaça percebida, assumindo uma postura de guarda-costas que parece praticada, como se seus músculos lembrassem de um dever que sua mente esqueceu. Ela não é a tutelada deles, ela é a rainha deles, ela só ainda não sabe. E as memórias não estão retornando, estão ressurgindo. Vindo à tona por séculos de separação como algo enterrado que se recusa a permanecer sob a terra. Claro, Suha não entrou apenas em uma família encontrada, ela entrou em uma guerra.
O mundo sobrenatural de Riverfield está dividido. Vampiros e lobisomens existem numa tensão instável. 4 irmãos lobisomens frequentam uma instituição rival, Sunshine City School. E a animosidade entre as duas espécies é profunda por gerações, o tipo de ódio que não exige mais motivos porque se tornou sua própria justificativa. Os irmãos lobisomens são territoriais, agressivos e fundamentalmente opostos à presença vampírica em Riverfield. A escola deles funciona à luz do dia, o contraponto natural ao horário noturno de The Sally's Academy, e as duas instituições orbitam uma a outra com a hostilidade gravitacional de gangues rivais dividindo um quarteirão. Encontros entre alunos vampiros e lobisomens acontecem nas margens do dia, alvorada e crepúsculo, e esses encontros raramente são amigáveis. O segredo de Solon, o de que ele é meio lobisomem, é uma bomba relógio no meio desse conflito. Se os irmãos vampiros descobrirem o que ele é, podem rejeitá-lo. Se a facção dos lobisomens descobrir o que ele é, irão reivindicá-lo, ou matá-lo pela contaminação de sua linhagem. Solon existe numa terra de ninguém entre duas espécies, não pertencendo plenamente a nenhuma, e cada dia que passa sem seu segredo ser revelado é tempo emprestado. A tensão escala quando a facção dos lobisomens começa a se interessar por Surra. A força dela, as habilidades dela, o jeito como os irmãos vampiros fecham fileiras em torno dela, tudo isso atrai a atenção das pessoas erradas. E o interesse dos lobisomens por Surra cria um ponto de pressão que ameaça forçar a mão de Solon, porque quanto mais perto os lobisomens chegam de Surra, mais perto chegam dele. E quanto mais perto chegam dele, mais provável é que sintam o cheiro do que ele realmente é. E para além dos lobisomens, há uma ameaça mais perigosa. O inimigo misterioso que destruiu o orfanato dos irmãos vampiros, uma figura chamada Dardan. Dardan não quer matar os 7 irmãos. É isso que o torna aterrorizante. Ele os considera geneticamente completos e perfeitos. Uma frase que carrega mesmo a precisão fria de um cientista descrevendo espécimes e não pessoas. Dardan quer duplicar o poder deles. Compreender a arquitetura genética que torna esses 7 vampiros únicos e replicá-la. Eles não são inimigos para ele, são matéria-prima. Isso transforma a situação dos irmãos de exílio em cerco. Eles não apenas perderam o lar, perderam-no para um predador que os caça ativamente. Cada cidade pela qual passaram, cada escola que frequentaram, cada santuário temporário foi abandonado porque Dardan os encontrou de novo. Riverfield é a tentativa mais recente de segurança. E o relógio já está correndo. O arco de abertura constrói rumo a um confronto que tem tanto a ver com os 7 vampiros confrontando a própria relutância em confiar quanto com sobreviver a ameaças externas. Porque aceitar Surra significa aceitar vulnerabilidade. Esses são órfãos que já perderam tudo uma vez. A ideia de se importar com alguém novo, alguém que pode ser tirado deles, é aterrorizante de uma forma que inimigos e lobisomens não são, para adolescentes que já viram o próprio mundo arder uma vez. Deixar alguém entrar é a coisa mais corajosa que podem fazer. Este manhua ocupa um espaço único, é construído sobre a mitologia de ENHYPEN, o grupo de K-pop, o que lhe dá um público nativo enorme. Cada irmão vampiro corresponde diretamente a um membro do grupo. Hailey é Haeseong, Jang é Jae, Jino é Jake, Solon é Sunghoon, Xion é Sunu, Jakar é Jungwon, Noah é Nikki, mas a história conquista seu lugar inteiramente pelos próprios méritos. Você não precisa conhecer ENHYPEN, não precisa se importar com K-pop. O formato de drama adolescente sobrenatural serve perfeitamente ao material. Rivalidades escolares, tensões entre vampiros e lobisomens, correntes românticas e um mistério central sobre reencarnação que te puxa pelos 70 capítulos inteiros. E é uma história completa. 70 capítulos, começo, meio e fim, sem hiato indefinido, sem em andamento desde 2019, sem fim à vista.
Dark Moon foi de janeiro de 2022 a agosto de 2023 e contou a história inteira, 7 volumes impressos pela Easy Press. Num cenário de manhwa perpetuamente em andamento, uma narrativa concluída é quase um luxo. A tensão é emocional. Os riscos são relacionais. Surra não é uma humana indefesa entre monstros. Ela é potencialmente a pessoa mais poderosa da história, descobrindo habilidades que não compreende enquanto constrói conexões genuínas com 7 vampiros órfãos e feridos que não deixavam ninguém se aproximar há anos. A arte de Henny complementa isso lindamente. As expressões dos personagens carregam um enorme peso emocional. Riverfield e The Cells Academy são renderizados com riqueza atmosférica. Os corredores da escola noturna iluminados em azuis frios, a mansão em âmbar quente, as sequências de Night Ball em movimento dinâmico. E a linguagem visual dos vampiros, o jeito como eles fisicamente se suavizam ao redor de Surra conforme os capítulos avançam. É um trabalho sutil e recompensador. Com a adaptação em anime agora no ar pela Crunchyroll, estreada em janeiro de 2026, 12 episódios pelo estúdio Troika, e Enhypen, executando o tema de abertura One in a Billion. Este é um dos títulos mais relevantes para se cobrir agora. O volume de busca está vivo, a base de fãs está ativa e a história é entregue em todas as frentes. Isso cobre a base e, te garanto, a complexidade emocional só se aprofunda daqui em diante. A história individual de cada irmão vampiro se desdobra ao longo de arcos seguintes. O conflito com os lobisomens se intensifica conforme disputas territoriais se tornam pessoais. O segredo de Solon caminha para uma revelação que ameaça despedaçar a família. A perseguição de Dardan se aproxima e a vida passada de Surra como rainha vampira de Vargr se torna cada vez mais impossível de ignorar. As memórias retornando mais rápido, os poderes ficando mais fortes, os 7 juramentos de uma vida anterior exigindo ser cumpridos. Se você quiser ver a história completa, todos os 70 capítulos, cada revelação, cada confronto, me conta nos comentários. Manhwa Recap Vault cobre as histórias mais envolventes do gênero. Inscreva-se se quiser estar aqui quando a próxima chegar. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo recap.